a place where I will find my only peace of mind. Please tell me it's by your. Olá pessoal! Hoje no Fica a Dica nós vamos falar sobre os benefícios da hipnose e Theta Healing. E eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar comigo, que é a Larissa Colebrusco. Oi Larissa, seja bem-vinda ao meu programa. Obrigada. Fique à vontade. Bom, Larissa, agora a gente vai tirar as dúvidas aqui. O que é hipnose? Me diga. Certo, a hipnose é um assunto muito curioso, né? Demais. A hipnose, quando você está em transe hipnótico, na verdade você está em um estado natural da mente, porém é um estado que você está mais concentrada, mais focada no subconsciente, né? Então, para mim, é um estado assim de relaxamento, em que a gente tem um acesso maior ao nosso subconsciente, lá que estão as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas memórias, né? E a consciência periférica, ela fica reduzida. Então é um estado que para mim eu até me sinto bem, porque para mim é um relaxamento, né? E é uma sensação gostosa, é como se a gente tivesse assim voltado para dentro da nossa consciência. Como é a terapia em hipnose e qual a sua eficácia? Certo. Bom, como em transe hipnótico a gente está mais focada na nossa mente, na nossa consciência, né, nas memórias, nas emoções, o hipnoterapeuta ele vai fazer o quê? Quando o paciente chega, ele vai fazer uma anamnese, que vai conhecer... Anamnese, para quem não sabe, são umas perguntas para que ela possa te conhecer melhor e saber o que exatamente está acontecendo, né, o que a pessoa foi buscar, Isso. né? Normalmente ele foi buscar o quê? Que ele quer deixar para trás ali um desconforto, né? Às vezes ele não tem um nome para esse desconforto, né? Não tem o nome depressão ou fobia, mas ele sente que tem um desconforto. E na anamnese... Às vezes a pessoa tem um aperto e não sabe decifrar o que é, né? Isso, exatamente. E nessa anamnese, então a gente vai conversando com a pessoa e já vai criando uma conexão. Porque a hipnose, ela é uma conexão. Né? Ah, com certeza, né? E a pessoa também, ela precisa confiar no hipnoterapeuta. É isso que eu ia falar, não é só questão de empatia. Então, assim, conforme você vai conversando, eu tô falando, gente, porque eu fiz uma sessão, né, com a Larissa, e assim, no começo, acho que todo mundo tem esse receio, né, Larissa? De medo da hipnose em si. Então, porque muita gente ainda não conhece ou acha que o transe hipnótico ele é um estado muito diferente do comum, né? E não é. Eu acho que as pessoas pensam muito assim, eu vou, mas será que eu vou voltar do mesmo jeito? Eu acho que todos pensam dessa forma, não é? Exatamente. Não vou falar não, que eu também pensei a mesma coisa, viu, gente? Então, são mitos, né, que a gente chama então, né? E aí a gente faz essa conexão, tem toda essa conversa antes, né, pra pessoa mostrar o que ela foi ali buscar. E aí a gente coloca, então, em transe hipnótico, aí eu uso a indução lenta, né, a gente faz uma aprofundada. E você pode falar, porque as pessoas vão perguntar, o que seria a indução lenta? Existe a indução rápida, e depois a gente até vai mostrar um videozinho. Aliás, aquele vídeo mostra bem a rápida. E ele é usado bastante em show, né, para diversão. Na sessão eu uso mais o método lento. É um processo, né? É um processo. É uma evolução que ela vai fazendo até que a pessoa entra nesse transe hipnótico, que é esse estado de relaxamento e ela tem um acesso ao seu subconsciente. Eu vou até te fazer uma pergunta que você pode explicar melhor, porque as pessoas vão perguntar isso também. Quando a pessoa está hipnotizada, ela está totalmente desligada ou ela está consciente, inconsciente? Como que é esse estado? Então, essa é uma boa pergunta, porque a pessoa ela está consciente, tanto que na sessão, na hipnoterapia, o que eu vou fazer é mostrar o caminho do subconsciente para a pessoa encontrar os bloqueios, os traumas que ela tem.
Então ela tem que conversar comigo. Então ela está consciente, né? E ela vai buscar essa cena que começou esse desconforto que ela trouxe ali pra gente deixar pra trás. E aí a gente vai ressignificar a cena, né? E nesse estado... A gente, ela tá falando, é porque eu passei por isso e eu já tô aqui viajando de novo. Pela cena que eu vivenciei. Então a gente volta nessa cena, né, que começou esse trauma, esse bloqueio, esse desconforto, e a gente ressignifica a cena. Então ela tem que estar consciente. A Larissa vai explicar também pra gente o que é Theta Healing. Calma. Que assim, é uma palavra meio complicada, mas ela vai explicar pra vocês direitinho o que tem a ver e o que é... Tem alguma semelhança com a hipnoterapia também? Sim, porque o Theta Healing, ele é uma cura energética. Então é uma sessão também, né, que a pessoa... É da mesma forma, você faz a anamnese, da mesma forma. Isso, Os dois são parecidos. A pessoa ela traz, o que ela foi deixar ali para trás, qual que é o desconforto dela, né? Só que ao invés de eu colocar em hipnose, eu coloco em meditação. Que eu faço uma meditação guiada. É um pouquinho mais, vamos dizer, mais suave. Sim. Né? E em estado meditativo, a pessoa ela também tem um acesso maior ao seu subconsciente, né? A diferença aí do Theta Healing, o Theta Healer, ele faz uma canalização com o Criador, né? O Criador, a gente pode chamar de Deus, de Buda, sétimo plano de existência. E eu também, o Theta Healer, ele vai mostrar o caminho, né? E tem uma pergunta muito importante no Theta Healing que a gente usa muito, o que de pior iria acontecer, né? Porque aí a gente vai vendo que os nossos medos, né? Às vezes a gente tem uma reação, assim, exagerada, né? Normalmente, eu acho que é coisa do ser humano. Tudo ele é exagerado. A gente... já se apavora, já se assusta, já pensa em coisa ruim, não é assim? Isso, e no Theta Healing também a gente vai chegar na cena inicial que começou aquele desconforto, né? E vai ressignificar a cena e mostrar que talvez a reação que teve ali naquele momento foi um pouco exagerada, né? E que se aquele medo acontecesse, né? Também não ia mudar muita coisa na vida, né? Então é um medo mesmo. Eu acho que, eu não sei se me corrija. A gente tem que enfrentar o medo. Por exemplo, se eu tenho medo de avião e eu falo, não, eu não vou subir no avião, eu não quero andar de avião, eu acho que é pior ainda. Eu acho que a gente tem que enfrentar de frente esse problema. Exatamente. Então eu acho assim, tanto a hipnoterapia como o Theta Healing, eles vão justamente desse encontro. Isso, exatamente. Você vai ao encontro desse problema para que você haja de uma forma diferente e traga mais ameno, mais brando. Isso, por isso que a gente usa muito no Theta Healing, e o que de pior iria te acontecer. Por exemplo, você tem medo de avião, o que de pior iria acontecer se você fizesse uma viagem? Né? Então eu gosto muito. É legal enfrentar. Isso. É esse que é o interessante. E o Theta Healing também, depois da sessão a pessoa já sai bem mais em paz, tranquila, aliviada, só que conforme os dias vão passando, essa transformação ela vai continuando, porque às vezes ela se dá de frente com a mesma situação, só que ela vai ver que a reação que ela tem ali já foi diferente. Ela fala, nossa, acho que eu mudei. Já então vai transformando. E com o tempo vai. E intervalos, por exemplo, você teria que fazer mais de uma sessão, porque isso já me perguntaram. Ou já pergunta para ela que eu quero saber. É uma sessão só, são várias, ou depende de cada paciente, cada caso? Normalmente a gente fala que uma sessão é o suficiente para aquele desconforto que a pessoa trouxe. Seria para um tipo de desconforto, vamos dizer assim. E às vezes tem reflexos, viu? Às vezes ela levou um desconforto que na verdade mudava um monte de coisa na vida dela. E depois que ela tira esse desconforto... Eu vou chamar de cadeado. Vamos chamar assim? Exatamente. Porque se você achou a chave do cadeado, você abriu, tipo, vai ramificar então pro resto. Isso. E a pessoa, como ela já entrou nesse estado de mais concentração na consciência, na mente, ela consegue,
né, ter esse controle maior sobre suas emoções, os sentimentos. Então, normalmente a gente fala que é uma sessão, tanto da hipnose quanto do Theta Healing. Isso é ótimo, né, gente? Fala sério. Uma sessão, porque geralmente a gente já pensa assim, como se fosse uma terapia comum. Ah, não, você vai ficar na terapia freudiana o resto da vida. Desculpa aí que eu tô falando, né, para os psicólogos, né, psiquiatras. Mas que a assim, gente vai direto no subconsciente, né? Você já vai num tratamento mais rápido, mais ágil, e vai depender muito do paciente também, né? Também, então por isso que eu falo que normalmente é é uma relativo sessão. isso, depende se é um estado, né, mais grave, alguma coisa assim. Os tipos de tratamentos que são feitos, os que mais procuram assim, depressão, ansiedade, insônia. E no Theta Healing tem muita gente que procura que fala, eu tô travada na minha vida profissional, tô travada na minha vida financeira. Como se fosse um bloqueio. Isso, como você falou, o cadeado. É o cadeadinho que abre, pra abrir. E, por exemplo, quando alguém perdeu um ente querido, uma pessoa da família, também tem esse tipo de tratamento. Também tem. Vocês perceberam, assim, é uma coisa... A gente conversando aqui, a gente vai estar explicando, mais ou menos a Larissa está explicando, mas nada como você vivenciar e conhecer melhor. Não tenha receio, porque eu acho que todo mundo tem esse receio, principalmente porque eu falei da hipnose, você sabe disso, né? Podemos falar dos mitos, então, da hipnose? Então vamos falar dos mitos, então, da hipnose, verdade. A hipnose, o que acontece? Tem gente que pergunta, né, mas eu vou voltar, né? E assim, não eu tem vou, como, mas eu volto. Não tem como voltar, porque a pessoa nunca foi para lugar nenhum. Ela só está em um estado focado, porque atualmente as pessoas elas ficam muito no automático, ficam com os pensamentos muito bagunçados. Então a hipnose ela é um estado normal, né? Só que ela vai estar focada. E para mim, assim, a primeira vez que colocaram em hipnose, que foi no curso, o que eu senti é assim, acho que eu consigo voltar. Não pode falar voltar, né? Acho que eu consigo abrir os olhos. Mas acho que eu vou ficar por aqui, porque tá gostoso, porque é uma sensação muito boa, assim, de paz, de tranquilidade, né? Tem a parte das brincadeiras, né? A hipnose. Pra eventos. Isso, pra shows, né? E eu já gravei alguns vídeos também. Ilusionismo isso, então não é. Meu amigo, eu tenho um amigo que é ilusionista, já descobriu o segredo, viu? Então, eu fiz até alguns vídeos, eu fiz com o Gian, que é um youtuber do canal Cinema Sem Censura. Que vocês vão ver. Foi muito divertido. Aí a gente fez pra gravar o vídeo, pra mostrar sobre a hipnose, né? No caso dele, eu tirei a voz. E aí, gente? E aí tem gente que fala assim, mas se você esquecer e for embora, vai ficar sem voz, né? Mas não, tem o consciente. Chega uma hora que a pessoa ela lembra que ela consegue falar. Mesmo se eu for embora e deixar a pessoa, o consciente vai vir. Entendi. Né? Então não tem perigo nenhum. A pessoa ela tá consciente, ela tá lembrando de tudo. Esse que é o muito rápido pra show, né? A indução rápida. Muito divertido. Já, né? Mas é interessante isso também, né? Porque o outro já demora muito mais tempo pra você entrar no estado, assim. Tem um outro mito que as pessoas falam assim, só quem tem a mente fraca que vai entrar em hipnose, né? Mas na verdade não, as pessoas que têm uma concentração, têm um autocontrole dos sentimentos, da mente, né? Essas pessoas, é mais fácil até fazer aquelas brincadeiras, porque elas já têm um controle da mente. E a pessoa ela tem que querer, né? Até pra procurar. Então, eu ia até falar, porque às vezes a pessoa chega já meio assim... E vai ser difícil também, né? Quando eu vou fazer a brincadeira, eu já falo assim, quer ser hipnotizado? Se a pessoa já falar, não sei, aí eu falo, bom, então não. Agora a pessoa que responde, quero, essa sim. E até pra fazer tanto o Theta Healing quanto a hipnoterapia, a pessoa ela tem que estar decidida a querer deixar aquilo pra trás. Porque isso às é muito vezes, importante também, né? A pessoa ela tem alguma vantagem em manter aquilo e ela não quer. Então não dá muito certo se a pessoa falar, vai lá fazer. Geralmente quando uma pessoa tem um vício, quando tem um problema, às vezes ela vai empurrando com a barriga. Vai empurrando, eu dou um jeito aqui, eu dou um jeito ali. Na realidade, tudo você precisa querer. Sim. É a mesma coisa quando você vai fazer uma dieta. Exatamente. Então, assim, pra você começar a dieta, parar de fumar, beber, enfim... Você tem que ter opinião. Então, a pessoa ela tem que estar disposta a deixar aquilo para trás. Aí ela procura, né? E a gente faz a sessão, que é maravilhosa. As duas. Eu acho assim, quem ligar pra gente, né, falando que assistiu o programa, fica a dica,
A Larissa disse que vai dar um desconto nessa sessão. Vamos. Fala que assistindo Fica a Dica que eu vou dar um descontão. E olha, gente, vocês vão amar, não é por nada não. Eu fiz, porque eu falei, olha, para eu poder falar, né, de um trabalho, do trabalho da Larissa, eu precisei fazer. E eu posso dizer que eu gostei muito, me ajudou muito. Ainda mais eu que penso em 300 coisas ao mesmo tempo, eu fiquei mais focada. Então, você tem algum recadinho para deixar especial para as pessoas? Bom, quando vocês estiverem assim preparados, né, a deixar esse desconforto, pode procurar a hipnoterapia ou o Theta Healing, que eu acho fantástico, assim, destrava a nossa vida. Eu tenho certeza. Gente, eu acho que foi o máximo. A gente vai conversar outras vezes também, porque tem muito mais coisas pra gente falar sobre esse assunto. Mas aqui fica a dica com a Larissa. E até o próximo Fica a Dica. Um beijo, até lá! The place